entrevistado é o cachoeirense Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que ficou nacionalmente conhecido por sua atuação exemplar como coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público no rompimento de uma barragem da mineradora Samarco, controlada pela Vale, na cidade de Mariana, em 2015. Cazé, como ele é conhecido, chamado carinhosamente na família, ele é neto do Aurelino Ferreira e do Totonho, e bisneto do Cacau. Eu também sou bisneto do Cacau, então a gente é prima aí de segundo grau. É isso aí. Cazé, em primeiro lugar, super obrigada por você ter topado a entrevista. Boa noite, tá? Boa noite, Cláudia. É um prazer poder falar de cachoeira, poder lembrar de momentos marcantes da nossa vida. Estou à disposição, com muita Vamos honra. lá. Cazé, o que foi aquele tsunami de lama em Mariana, que bem ou mal se repetiu em Brumadinho? A Vale não aprendeu a lição? Pois é, não aprendeu a lição, né? E são aqueles momentos na vida de todos nós que a gente nem sabe que está preparado para enfrentar, né? Eu já tinha uma carreira como promotor de justiça aqui no estado de Minas Gerais há muito tempo com atuação específica na área de meio ambiente. Uhum. E por ocasião daquele rompimento, eu era o coordenador da área no estado todo e assumi a coordenação da Força-Tarefa, né? Então, realmente, assim, são momentos que ficam marcados para sempre na carreira de qualquer um. Enfrentar uma injustiça tão grande, o poder do sistema político, a tragédia ela traz impactos inimagináveis, assim, não só para os mineiros, mas para o Brasil, né? Sim. E daí depois teve Brumadinho. Eu saí da Força Tarefa em 2016, em dezembro de 2016. Em 2019 nós tivemos Brumadinho de novo, né? Um outro rompimento. E agora, em dezembro de 2020, eu retornei ao cargo de meio ambiente. Então, Tá. agora eu voltei para a coordenação dessas forças-tarefas e estamos atuando aqui no estado para evitar novas tragédias. Sim. Tá, eu só vou voltar para a Mariana e a gente vai picando a sua trajetória profissional. Só uma curiosidade, o que foi pior, Mariana ou Brumadinho? Brumadinho, né? Depende. Para o meio A ambiente, tragédia, para as pessoas. isso. A tragédia de Mariana, ela traz proporções ambientais e sociais maiores do que a de Brumadinho. A tragédia, o volume de lama foi estratosférico e assim ele atingiu uma bacia inteira do Rio Doce, atingiu o estado do Espírito Santo e até o oceano, né? Brumadinho não, ela ficou mais restrita ao estado de Minas, mas a tragédia humana Humana. maior, com mais de 272 É, mortes, né? é. Então, assim, ela tem essas questões diferentes, assim. Não, em Brumadinho, quando você vê aquela montanha desmoronando, é uma coisa assim que, nossa, dá até medo, né? Assim, só de assistir você já fala, meu Deus do céu, o que que é isso? Desabou, né? Um morro em cima das pessoas, né? Uma loucura. Pois é. E assim, o que choca nessas tragédias é que elas poderiam ter sido evitadas. São tragédias anunciadas, né? São frutos de um sistema bem predatório de exploração, né? Aqui no nosso estado, centenário. Então, assim, é muito difícil atuar e tentar, de algum modo, rever esse sistema e trazer mais segurança para a sociedade. Agora, você, como coordenador da Força Tarefa do Ministério Público, no caso de Mariano, exatamente na prática, o que que você fazia? Qual era o seu papel ali? Era definir a estratégia de atuação do Ministério Público diante daquela multiplicidade de atores, né? Então, assim, nós temos um ordenamento jurídico que ele não foi projetado para atuar em casos dessa magnitude. Ele é projetado para dar uma resposta para casos mais simples, né? Sim. Então, naquela ocasião, o coordenador da Força Tarefa ele é o responsável pela tomada de decisões importantes no sentido de entra com ação, denuncia criminalmente qual o crime que vai ser Sim. denunciado, enfim, assim. Então, uma atuação mais estratégica mesmo, de forma a trazer uma atuação homogênea com os mais de 30 promotores que tínhamos envolvidos, né? Porque a Lama ela tem um epicentro em Mariana,
mas ela atinge mais de 30 municípios no estado de Minas até encontrar o Espírito Santo. Então, essa é uma tragédia de proporções inimagináveis. Esse foi o caso mais marcante da sua carreira profissional? Eu diria, Cláudia, que ele é o caso de maior visibilidade, né? A atuação de promotor de justiça, ela é diariamente é, é, a realidade nossa de atuação, ela tem tragédias pessoais e sociais diariamente a gente enfrenta, né? Em diversas áreas, né? Então, é claro que a de Mariana ela traz uma maior magnitude, mas sobretudo pela exposição midiática, né? Sim. Pelo poder da mídia, isso levou para o mundo inteiro, né? Nós tivemos assim uma divulgação muito grande, mas assim a atuação de promotor, ele mesmo no período que eu fiquei afastado, de 2016 até 2020, eu atuei na defesa dos direitos humanos de uma Penitenciário. comarca que era um sistema penitenciário mais um polo carcerário, o maior polo carcerário do estado, com 6 penitenciárias. Então, assim, é uma situação, né? Então, a função de promotor de justiça, para quem escolhe, ela traz essas atuações que, para a nossa vida, ela traz muita satisfação, mas também muita responsabilidade, porque Sim. você é responsável por defender a sociedade, né, em temas tão sensíveis. Sem dúvida. Bom, quando você disse da exposição midiática, né, eu recuperei aí a sua trajetória, né, eu fiz matéria sobre a sua atuação. Bom, você apareceu em várias TVs, rádios, jornais, você viu Jornal Nacional, Fantástico, na Veja, no Estado de Minas, na Folha, foi citado no editorial do Estadão, e em maio de 2016 você foi parar no sofá do Jô Soares para dar uma entrevista sobre o Foi. caso, né? Como foi isso? Foi incrível, assim. Depois da minha prova oral, foi o dia que eu fiquei mais nervoso, assim, na Jura? boa. Fiquei muito nervoso, assim, porque a gente não está acostumado, né? É um ambiente muito, assim, artístico, né? Então, é uma tensão. Eu até dormi bem, mas quando você chega lá, que vai para um camarim, daí até você entrar no programa, você passa por diversos setores, e daí eu cheguei numa salinha que estava aquele comediante, o Marcos Veras, e o Jota Quest, e eles ficaram conversando comigo ali, e eu, assim, estranhamente ali, como se eu conhecesse, como se fôssemos amigos, né? E o desafio ali é que é um programa de, assim, de repercussão, né, internacional, assim, assistido Sim. fora do Brasil, e ele é gravado, mas ele não permite a edição, né? É o que Então, você assim, falou, entrou, né? o que você falou, entrou, e você, assim, você vai e tem que falar, e na hora ali, eu confesso que são 15 minutos, mas eu não, ele passou como se fosse 30 segundos, assim, eu não me lembro de nada, Nossa, e depois quando eu saí, eu me perguntaram assim, mas o que você falou? Eu falei, não me lembro. Eu não me lembrava das coisas assim que eu tinha falado, assim. Realmente é uma experiência assim, né? o E eu fui pessoal, sozinho. o Eu não pessoal fala que dar queria. entrevista para a grande imprensa não é fácil, ainda mais televisão, não é mesmo? Bom, mas aí em dezembro de 2016, você foi excluído lá desse caso, né? Qual o motivo? Foi uma questão interna nossa, né? O Ah, tá. Ministério Público é uma instituição política e houve a eleição do procurador-geral ela é feita pelos membros do Ministério Público e é submetida ao governador uma lista tríplice, Tá. e o governador escolhe quem ele, né, da lista, qual ele tiver mais confiança, né? Afinidade. Ah, E a gente fazia parte de um grupo que já estava na frente do Ministério Público há um tempo, e houve essa troca em tese, de grupo político dentro da instituição, assim, e por consequência esses cargos foram alterados, né? Então, assim, é uma coisa natural, tá. assim, isso acontece, mas
naquele caso, o que trouxe de aprendizado para mim foi muito grande, porque a questão política interna, ela afetou algo que era muito importante para a sociedade, que era a continuidade de um trabalho, sabe? Então, alterar a equipe toda ali, não vejo com nenhum problema, assim, nós temos promotores muito capacitados, mas a falta de continuidade, sem dar seguimento, sem a gente fazer uma transição. Então, essa repercussão política me chamou muita atenção e hoje ele é um tema atual. A interferência no Ministério Público cada vez é mais assim divulgada, né? Hoje nós temos um grande questionamento quanto ao Procurador-Geral da República por conta da Oh, vinculação ao presidente. Então, a gente tem isso assim, é um grande desafio institucional para o Ministério Público imagino. manter a sua autonomia e continuar atuando frente a interesses tão poderosos, né? Nossa instituição ela é uma instituição voltada a isso, mas também paga um preço por isso, porque enfrentar um sistema, no caso, por exemplo, de corrupção, assim, ele é mais divulgado, mas no caso do meio ambiente também, você também enfrenta esse sistema de uma mesma maneira. São interesses econômicos Sim. que, né, no caso de Mariana, a Samarco era somente uma, uma Opera- figura jurídica, uma ficção. Mas quem eram as proprietárias era a primeira e a segunda maior mineradora do mundo, né? A É, BHP australiana e a Vale. Então, sim, é, os interesses eles são muito grandes e eles entrelaçam todas as esferas. Então, assim, um grande aprendizado. Hoje o nosso trabalho é assim, a gente não consegue evitar uma tragédia, um rompimento de uma barragem, mas a gente trabalha incessantemente para que isso não se torne uma tragédia com perda de vidas humanas. Então, é uma situação que a gente tem hoje aqui mais de 20 barragens em nível de emergência muito alto, que podem romper a caramba, qualquer. 20. É, é. É porque o sistema de rejeitos de exploração de minério, ele sempre foi o lixo, né? Então, assim, ele não gera lucro. Então, você sempre construiu barragem Para descartar como aquilo. assim, para descartar aquilo e foi construindo, né? Então você tem um passivo num estado explorador muito grande de barragens muito antigas com volume muito grande e assim que em situações muito graves. Então a gente tem um acompanhamento assim, é uma atuação no meio ambiente muito difícil, com muita responsabilidade para evitar novas tragédias. Entendi. Bom, eu queria falar das suas honrarias, né? Eu Ah, acompanhei duas medalhas que você ganhou, foi antes de Mariana, né? Anterior a Mariana. Em 2012, você recebeu a Medalha da Inconfidência, que é a maior comenda concedida pelo Estado de Minas Gerais, e homenageia pessoas que prestaram relevantes serviços que contribuíram para a promoção de Minas e do Brasil. Como foi receber essa medalha? Foi incrível. Foi um dia assim, foi essa medalha super significativa, ainda mais para um paulista receber aqui no estado que me acolheu tão bem em 2004. Então, Mas quem assim, escolhe você? Quem escolhe as pessoas que vão receber? ela é uma comissão que há uma indicação entre, né, as instituições e eles elegem essas Entendi. pessoas e daí você recebe, né? E é muito bonito porque é na nossa Ouro Preto aqui, que é uma cidade que até deixo aí o convite a todos os cachoeirenses para quando puder visitar Ouro Preto, vale a pena, Ah, eu porque é uma adoro Ouro cidade Preto. É incrível. incrível. E no dia lá, eu fiquei só com dó da minha querida tia Tei, da minha mãe, a tia Por, Terezinha, por quê? porque Ouro Preto ela tem muita subida e descida, Geladeira, né? é. E a tia T foi no dia toda assim para assistir, minha mãe também, elas não aguentavam mais tanta subida. Daí a tia T, olha, Cazê, eu peço que seja a última medalha que você recebe, porque eu não aguento mais vir nessas subidas e descidas. Não, vou falar do outro prêmio. Em 2010, você ganhou o prêmio Hugo Werneck de Sustentabilidade e Amor à Natureza de Minas Gerais. É considerado o Oscar da ecologia, é isso? Foi. A gente recebeu e assim, é uma atuação que hoje ela é bem
assim, com grande visibilidade, né? Então, assim, fruto do nosso trabalho aqui do Ministério Público, mas é mais pela são honrarias mais assim institucionais mesmo do que pessoais, assim, né? Pelo que o Sim. Ministério Público vem fazendo aqui no nosso estado, né? E a gente eu sempre digo assim, né, que é lógico que esses reconhecimentos eles não são nosso fim, né, de atuação, mas eles também são uma forma de reconhecimento que todo mundo gosta de receber, né? É importante assim na tua carreira você qualquer reconhecimento que tenha, seja através de medalha, seja através de títulos de cidadão, pelas cidades que você Sinaliza que passou. você está no caminho certo, né? Pelo menos fazendo um Não, trabalho correto, né? significa que a sociedade, de alguma forma, ela reconhece aquele seu esforço, né, pessoal, Sim, assim. bacana. Quer dizer, vamos falar da infância agora? Você é Ah, cachoeirense, filho de duas famílias tradicionais na cidade, que são os Ferreira, né, pelo lado da sua mãe, a Sônia Ferreira, e os Pinto, do lado do seu pai, Eduardo Carlos Pinto, que é filho do Toton e da Neuza, e você é bisneto do Cacarro, como eu já falei. Como eram seus avós? Queria que você falasse um pouco dos seus avós paternos e dos seus avós maternos. ah, assim, é emocionante até falar dos meus avós, porque, assim, ambos, todos, né, são pessoas, assim, diferentes, mas sempre, todos eles tiveram algum acréscimo, assim, coisas que moldaram a personalidade, assim, que trouxeram grande formação para todos nós netos, né? Por parte materna da minha mãe, eu tenho o vô Aurelino e a avó Diná, que é Marcondes Não. Ferreira, né? Sim, São duas famílias tradicionais, né? sim. Então, eles eram primos, né? É, o meu avô, eu tenho assim, o vô Aurelino, ele sempre foi uma referência assim para gente, para todos os netos, Você como é o neto mais velho? retidão. Não, Não o é? neto mais velho eu acho que é o Carlos Aurélio, acho. Pode ser. É. Eu acho que é o Carlos Aurélio. Mas nós temos muitos, né? Meu avô teve muitos netos. E ele sempre foi uma retidão, assim, de caráter na nossa família, assim. Sempre foi aquele avô, sempre com grande poder, assim, de agregar a família, né? Então, pelo lado da minha mãe, eu tenho essa questão da familiar muito forte, assim, né? A minha infância toda, apesar de ter morado em São Luís do Paraitinga e Taubaté muito tempo, né? Eu nunca morei em Cachoeira Paulista, mas toda a minha infância, até os 15 anos, assim, mais ou menos, eu era cachoeira que eu ia todos os finais de semana, todas as As férias, né? Então, férias. assim, nossa, então tenho memórias, assim, que então, na casa do meu avô Aurelino, da avó Diná, que era aquela casa ali na praça, que fica de frente para o Coreto, né? Que acho que agora é um restaurante. É. Aquela casa, ela tem memórias incríveis da nossa infância, assim, de toda a família. Então, meus avós, a avó Diná, o avô Aurelino, eram pessoas que, assim, agregavam tem muita coisa. E o avô Aurelino tem uma passagem engraçada que, assim, eu sou da minha casa, todo mundo é corintiano. Meu pai, minha mãe, meus três irmãos, o Kaique, Felipe e a Aninha, só eu São São Paulino. Paulino. E por conta do meu avô, né? Teve um fato muito engraçado que eu cheguei, meu pai me deu um uniforme do Corinthians e eu cheguei na casa do meu avô e meus primos, todos são paulinos por conta do meu avô, eles me deram uma vaia, tiraram o uniforme, daí eu pequenininho nunca mais quis ser corintiano. Na verdade, meu pai queria impor que eu fosse corintiano, É. né? Meus primos me salvaram. Então, assim, uma coisa muito importante para minha vida foi ser São Paulino, né? Que Por meu conta avô que da influência do avô. pelo lado do meu pai, né, o vô Totonho e a avó Neuza, que é Neuza Galvão Pinto, né? Então é Galvão e Pinto, né? Sim. Também duas famílias importantes, né? A gente, pela característica da família, assim, a gente tinha mais proximidade com a família da minha mãe, assim, no nosso convívio, né? Sim. A família do meu pai, você conhece bem, da avó, do vô, eles sempre foram muito
sim, nem sei explicar direito, mas assim, eles se davam bem, mas também não eram desapegados desses vínculos familiares, assim, né? Então, assim, meu pai, ele sempre foi assim muito forte, a firmeza, muito firme, muito, e ele nunca se voltou muito para os elos familiares, assim, ele sempre fez questão disso, mas eu tenho memórias incríveis também da avó Neuza, do vô Totonho andando de charrete por cachoeira, a gente adorava, Figuraça. a gente adorava, ele fazia coisas incríveis. O vô Totonho, uma vez ele chegou em Taubaté, eu estava jogando futebol, eu não vi, assim, eu era menino, devia ter uns 8 anos. E ele sentou assim, perto dos meninos, e falou que era o olheiro do Barcelona, e que queria levar aquele menino ali de chuteira verde, que era eu, Era né? E foi você. embora. Daí todos os meus amigos assim, cara, tinha um olheiro do Barcelona. Então, o vô Totonho, ele era um avô que contava muitas histórias para a gente adorava ficar perto dele, porque eram histórias assim incríveis assim dele, muito engraçados, né? Então, assim, eu tenho essa memória assim dos avós e da família muito presente assim por essa convivência que nós tivemos aí em Cachoeira por muitos anos. O que que representa o mangueiro da Fazenda Brejetuba para você? Nossa, representa muita coisa, representa assim um momento muito especial da nossa vida, né? Que a gente ficava ali, pegava aquele copo com Toddy, ia direto lá, Na vaca. brincadeira, na vaca direto, né? Então, a gente sempre foi muito para as férias no Brejetuba com os primos todos. Então, Eu tenho assim, uma foto que eu vou pôr aqui, você com os primos lá. são, nossa, os primos muito bacanas, assim. Vamos falar do Eduardo, seu pai? Vamos, Você é o claro. primogênito, né? Sou. É filho do Eduardo e da Sônia, como eu já falei aqui. Como era o Eduardo, como era a sua mãe, a relação de vocês, a infância de vocês? Vocês moraram em Taubaté e São Luís Paraitinga. Seu pai teve padaria em São Luís Paraitinga, não foi? Foi. Padaria lá com o tio Noro e com o tio Ronaldo, né? É, Eles tiveram lá. Falar do meu pai é algo, né, assim, muito prazeroso, assim. Meu pai é um cara muito especial, foi um cara muito especial, assim. Ele faz uma falta, assim, gigante, assim, pra gente, acho que pro mundo, né? Meu pai era aquela pessoa, assim, que sempre tinha a palavra de tranquilidade assim para a gente, sabe? Ele, se por um lado ele não tinha esse apego à família, por outro ele sempre nos estimulou assim como filhos a seguirmos os nossos caminhos, a buscarmos algo maior do que empregos, em lutar por um mundo melhor, assim, sim. são premissas do meu pai, assim, que eu tenho muito enraizadas, assim. Então, como primogênito, eu sempre tive muita diferença com ele, né? Ah, Muitas, é? assim. Nossa, demais, assim. Eu sou o avesso do meu pai, assim, em tudo que você pode imaginar. A gente tinha muitas diferenças, assim, mas a beleza disso foi que nós nos encontramos na diferença mesmo, sabe? A gente essa forma dele nos educar, de cobrar posições, de cobrar uma politização nossa, de exigir essa educação, assim, isso nos moldou assim muito críticos, assim. Então, a gente conseguiu assim estabelecer uma relação muito assim respeitosa mesmo, assim, de muita admiração, assim. É, e ele faz uma falta muito grande. Mas esse viés dele, assim, democrático, de luta por essas questões macro da sociedade, assim, sempre influenciou demais a gente. Nossa, mas é, é difícil explicar em palavras assim a repercussão de tudo que meu pai foi capaz de passar para a gente, assim, Aham.
durante a vida toda dele, sabe? E assim, ele sempre foi assim a minha maior referência, assim, em tudo, assim, em tudo. Sempre Entendi. parece que assim, sempre que eu fazia algo assim, eu tinha que falar com meu pai, assim, para que ele Ouvir a opinião dele. de alguma maneira ele pudesse expor a opinião dele e de alguma maneira é, é, dar aquela orientação, né, final, assim, sempre ouvi muito ele, assim, apesar das nossas diferenças, né? E a É, minha mãe, você perguntou da minha mãe, a minha é, mãe, a Sônia, minha mãe, ela é sinônimo de generosidade, assim. Olha, eu já conheci pessoas tão generosas quanto, mas mais generosa do que a minha mãe, assim, é impossível, assim. Ela é de uma generosidade, assim, é a característica macro, assim, da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que ela, assim, ela é incapaz de fomentar um conflito, então ela sempre foi aquela mãezona, assim, de conversa, de carinho, né? De apaziguar os ânimos generosidade. aí. Sempre foi. A minha mãe, assim, é uma pessoa iluminada, assim, que continua ainda a fazer. Ela tem uma capacidade de ver o lado bom das coisas, assim, que é peculiar dela, assim, que assim, eu raramente vi a minha mãe durante toda a vida falar algo negativo ou pensar de forma pessimista, uma característica dela assim, mesmo que eu vou assim Bacana, levar para sempre. Assim. bacana. Quer dizer, eu sou muito amiga da Cris, né? Cris Grace, que foi a esposa do seu pai nos últimos anos da vida dele. Quando eu contei para ela que eu te entrevistar, ela me mandou 300 milhões de áudios meu. Nossa, você, não sei o quê, tarará. E ela falou uma coisa muito importante, da importância que você e a sua esposa, Juliana, né, tiveram na fase final do seu pai. Assim, ela falou que foi uma coisa gritante, como vocês se aproximaram, como você foi importante, e vocês foram importantes no velório dele e tal, né? Então, ela ressaltou muito isso em você. A Cris é uma, assim, uma querida, assim, né? A relação ela foi muito tumultuada no início, né? Uma separação na família e Sim, sempre você sempre tem, de alguma maneira, você sempre busca lados, você sempre é, busca culpados, né? Enfim, mas a vida ela tem essas reviravoltas e nos dá a oportunidade de refazermos coisas sim. assim muito importantes, né? E a minha relação com a Cris sempre foi muito respeitosa, assim. E nos últimos anos, assim, eu diria nos últimos 5 anos, assim, que meu pai começou a ter mais problema de saúde, que começou a ficar mais debilitado, nós nos aproximamos muito, assim, sabe? Mas muito mesmo de uma maneira muito especial, assim. E eu pude refazer essa relação com ela, assim, que eu tenho certeza que eu vou levar para sempre, assim, Bacana. que eu adoro e ela foi muito importante assim para o meu pai, muito importante assim para gente. E hoje também, assim, desde o falecimento dele em setembro de 2019, 19. a gente mantém uma relação assim muito próxima, assim. Eu sempre digo para a Cris assim que ela sempre me aproxima do meu pai de uma maneira assim muito especial, sabe? Então assim, a vida tem essas belezas assim. Às É, vezes em alguns momentos você está longe das pessoas, mas ela de algum modo, inexplicavelmente, ela muda repentinamente que te leva é se a aproximar. construir novas relações, né? Sim. Mesmo com pessoas conhecidas. Então, assim, falar da Cris é E muito ela, especial para mim. e ela relatou uma viagem incrível que vocês fizeram, seu pai, ela, você, sua esposa, para Inhotim, né? Pois é, foi a última vez que meu pai veio a Belo Horizonte. Aliás, a Aham, última e a última e única vez. Não, única vez não, porque ele veio quando eu tomei posse aqui no Ministério Público em 2004. aham. Mas agora eu não me recordo se 2017, 16,
ela veio com meu pai aqui, a gente foi para o Inhotim, eles ficaram aqui em casa, assim, nossa, essa viagem eu sempre guardo, assim, sempre tenho essas lembranças do meu pai aqui, né? Vamos lá, e só para a gente começar a terminar aqui, você é casado com a Juliana Beretta, ela também é da área da justiça, né? Onde ela É, atua? ela é juíza de direito, a Ju, nós nos conhecemos quando nós estudávamos no Damásio, em São Paulo, ainda prestando concurso, e quis o destino que ela tomou posse aqui em Minas como juíza de direito no dia 2 de agosto de 2004 e eu no dia 16 de agosto. Mas vocês já eram casados, não? Não, nós éramos namorados. Ah, No dia tá. 16 de agosto, que eu tomei posse, eu fiquei noivo dela e depois nós casamos em 20 de maio de 2006. Tá. E ela hoje é juíza aqui em Belo Horizonte. Ela atua na área criminal, juíza criminal aqui de Belo Horizonte. Bom, em plena pandemia, vocês tiveram a Beatriz, né? Que é a sua filhotinha. É, Como é que é? Está sendo essa experiência de tem ter uma sido filhota? incrível. Nossa, tem sido incrível. A Bia veio assim para iluminar, né? Então, Teve a esses pres- momentos assim, ela houve, né, nesse contexto, houve o falecimento do meu pai em Sim. 2019. Depois eu voltei a Taubaté em setembro de 2019, foi a última vez que eu fui à cachoeira. Depois eu voltei no Natal de 2019 para 2020, vi meus familiares e depois não voltei mais, não vejo todo mundo, ninguém nem conhece a Beatriz. E para a gente terminar, que futuro você quer, que país você quer deixar para sua filha? Ah, que pergunta difícil, Cláudia. Olha, eu acho que assim, em poucas palavras é muito difícil responder isso, mas eu diria que nesse momento que a gente enfrenta essa pandemia, né, eu acredito que, como eu sempre acreditei, que a ciência ia vencer, a humanidade vai vencer, e eu acredito que o futuro vai ser melhor, assim. Eu espero deixar para Beatriz um futuro incrível e que ela possa fazer parte de uma geração que transforme o mundo aí num mundo realmente melhor, mais sustentável, com mais respeito às pessoas, respeito ao Sim. meio ambiente. Então, assim, eu tenho certeza assim que essa geração dela que vem nessa fase de pandemia, ela vem para iluminar aí o mundo de uma maneira que a gente possa ter um futuro aí de maior respeito né, a todos e ao planeta. Então, assim, eu só desejo isso, espero que realmente assim a gente possa deixar isso para Beatriz e para tantos outros que estão É, chegando agora. verdade. Querido, super obrigada pela entrevista. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre você, ouvir suas histórias. Obrigada, viu? Ah, Cláudia, que prazer, viu? Eu que agradeço poder falar um pouco de familiares tão queridos, de uma história tão bacana em Cachoeira, assim, e espero revê-la pessoalmente aí para te dar um abraço, você conhecer a Beatriz, e Sim, é sempre um prazer falar da minha cachoeira. Fiquei muito muito orgulhoso assim de poder participar disso e falar como cachoeirense assim, porque apesar, como eu disse, de não ter morado em sim, Cachoeira, a cachoeira ela traz as minhas melhores memórias sim. Tá assim na na sua história, infância, né? juventude, só memórias muito lindas de avós, primos, tios, tias e parentes queridos que marcaram a minha vida assim, para sempre. Com Tá muita bom, saudade, sinto muita saudade de todos. tá bom. Obrigada, viu? Um beijo. Eu que agradeço. Um beijão.